E a primeira fonte dos bons conselhos para a nossa vida é o próprio Deus. Deus. Você tem uma fonte extraordinária de orientação, de direção, de bons caminhos para você, para a sua vida profissional, para a sua história. Gente, a gente olha para a palavra de Deus, meu Deus, às vezes que a gente vem no culto, quantas vezes na vida eu ia fazer uma loucura, eu estava disposto a desistir, ia jogar tudo para o alto. Vem o Senhor e nos aconselha e nos direciona. Deus é o nosso conselheiro. Aliás, Isaías diz que um dos nomes do Messias seria o quê? Maravilhoso conselheiro. Aquele que aconselha. Salmo 32:8 diz o seguinte: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Olha que coisa linda, gente. Eu te guiarei, eu sei, é Deus falando, eu sei o que é melhor para você, eu tenho o melhor para você, eu sei quais decisões, quais caminhos, quais rotas você deve trilhar. Então esteja atento, esteja aberto ao que Deus fala ao teu coração. Como eu disse na entrada desta mensagem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, daí a importância de nós termos uma relação pessoal com Deus. Sabe por que tem muita gente perdida hoje, sem saber que decisão tomar, sem saber que rumo tomar? A pessoa às vezes não sabe o que fazer, essa dificuldade de tomada de decisão, porque muitas vezes não está aberta ao que o céu está mostrando, ao que o Senhor está mostrando. Você vai ver na história de Abraão, por exemplo, Gênesis capítulo 22, quando Abraão está na prova, você vai ver que o tempo todo ele está olhando para o alto, ele está aberto ao que Deus está mostrando. Davi diz o seguinte: o Senhor que é o meu pastor, Ele me guia pelas veredas da justiça, Ele me mostra o caminho, Ele me orienta, Ele tem a melhor trajetória para mim. Seja honesto, quantos perrengues você já teve na sua vida por não ouvir a Deus? Deus falou assim para você, sabe aquela voz aqui, ó, aquela voz calma, tranquila, porque às vezes, quando a gente ouve assim, eu ouvi a Deus, a pessoa acha que ouviu audivelmente, né? Não, às vezes Deus fala aqui, ó, no íntimo da gente, no nosso coração, o Espírito Santo, uma voz calma, você está para tomar uma decisão, Ele diz, nananina não se envolva, não faça, não vá por aí. Você fala, deve ser coisa da minha cabeça aí. E vai. E daí daqui a pouco, se eu tivesse ouvido o Senhor. O Senhor é aquele que nos orienta. Deus tem conselho para você. O povo de Israel sofreu demais no deserto. Aliás, dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. O resto ficou pelo meio do caminho. Olha a razão. Salmo 106, 13. Depressa. Porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. Não quiseram esperar por seus conselhos. Não tiveram paciência para ouvir a voz de Deus. Gente, porque às vezes Deus fica quieto. É só comigo ou com você também? Então, guarde isso que eu vou falar para você. Quando Deus ficar quieto, sossega você também. Quando Deus ficar quieto, é para você se manter onde você está. Tem gente que parece que tem funiquito. Se você coloca lá no seu aplicativo, eu vou para tal lugar, dele começa, vira à direita, 200 metros, vira à esquerda,
aqui 1 quilômetro, vira à direita. Daí na hora que você entra na rodovia, de repente você vai, por exemplo, você está na Bandeirantes, você vai para Curitiba. A próxima entrada é lá no Rodoanel. Dezenas e dezenas de quilômetros lá na frente. O Waze não vai ficar falando para você, lá na frente você vai virar, fica tranquilo. Ele vai falar uma vez. Entende o que eu estou dizendo? Não. Daí ele fica quieto. Então, se Deus estiver em silêncio, permaneça no lugar onde você está. Num local de paz, de descanso, de segurança. O povo de Israel não teve paciência para ouvir o conselho do Senhor. Estavam sempre se precipitando, sempre tomando atitudes precipitadas. E eu já falei aqui para você, a palavra precipitação, a origem vem de lançar-se num precipício. Tem como dar certo isso? Tem como dar certo. Então, esteja num lugar de paz, espiritualmente falando, para você ouvir aquilo que Deus tem para você. Gente, eu aprendi uma coisa que pode ser assustadora para alguns, agora que eu vou falar. Ter uma promessa de Deus não é tudo. Ter uma promessa de Deus não é suficiente. Tem gente que fala, mas eu tenho uma promessa. Deixa eu dizer, os 600 mil que saíram do Egito, homens, e morreram no deserto, tinham uma promessa também, de uma terra prometida. Mas não basta ter uma promessa, tem que seguir a orientação daquele que prometeu. Vou repetir, não basta ter uma promessa, tem que seguir o conselho, a orientação, a direção daquele que prometeu. O mesmo Deus que prometeu a Abraão um filho, uma descendência, disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu um filho, mas prometeu para Abraão o quê? Direção. E enquanto Abraão estava na direção de Deus, ele experimentou da promessa que Deus havia feito para ele. Então esteja aberto. Tem gente que busca conselho em tudo. Deixa eu ver o que o meu horóscopo diz hoje. Deixa eu ver o que as cartas dizem. Deixa eu ver o que as estrelas estão falando, os búzios estão falando. Será que tem alguém? Uma vez eu orei para uma moça, isso tem muitos anos, eu terminei de orar, ela falou, pastor, o senhor viu alguma coisa? Eu falei, vi nada não. Porque as pessoas estão desesperadas por direção, por saber o que fazer. E muitas vezes isso é resultado de uma falta de intimidade com o Espírito Santo. Que todos nós precisamos ter. Isso é individual, gente. Você não pode terceirizar sua relação com Deus. Você não pode ter intermediários entre você e Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Cristo. Então busque conselho no Senhor. Provérbios 1, 24 e 25 diz assim, muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Já parou para pensar uma coisa dessa? Deus dizendo o seguinte, cara, não foi falta de falar, não foi falta de instruir, não foi falta de dar a orientação, mas eles não quiseram. Às vezes eu vejo algumas lutas que alguns irmãos passam, atravessam, eu digo, mas meu Deus, eu preguei sobre isso já, Cristo Jesus de Nazaré. Escuta, Cristo, esteja aberto, cara, o que Deus fala. Deus orienta, Ele mostra o caminho, Ele é aquele que nos aconselha.